Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos ao regresso do Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade, tal como sabem aqueles que andam por aqui com mais regularidade, foi suspenso no final de dezembro. Depois comecei o Futebol de Verdade em direto, pelo menos. Depois comecei uma versão diferente, com análises de jogos, que por sua vez também interrompi, e agora sim voltamos às emissões em direto aqui, mas agora apenas no meu Substack, em tadeia.substack.com. E vou pôr aqui em baixo a passar a correr o endereço exato para quem quiser, eventualmente quem venha a ver o programa depois, mais tarde, no YouTube, saber como é que pode aceder em direto. Esta é uma emissão um bocadinho experimental. É a primeira emissão que eu faço em direto no Substack. O Substack, para quem não sabe, é uma plataforma de criadores de conteúdo que nos permite consolidar e manter tudo aquilo que vamos fazendo, quer seja no formato escrito, quer seja no formato vídeo, num único local. E então, assim sendo, é lá que eu vou passar a fazer semanalmente, sempre à sexta-feira, 12:30. Vai ter sempre aqui uma componente de antecipação da jornada de fim de semana que aí vem, mas semanalmente, sempre à sexta-feira, 12:30, uma emissão do Futebol de Verdade, que eu espero vir todas as semanas a ter aqui convidados. Hoje temos dois, e isto vai ser uma novidade para as emissões regulares do Futebol de Verdade. Ora, aí está. Quais são as novidades? São estas. A primeira é que o Futebol de Verdade vai passar a ser em direto no Substack. Depois vai ficar a gravação disponível para quem quiser ver no meu canal de YouTube. Portanto, essa é a primeira novidade. A segunda novidade é que quem quiser ver em direto, toda a gente pode ver. Basta ir ao meu Substack ou ter a app do Substack instalada. Eu acho que é importante ter a app, porque eu, por exemplo, não recebi o e-mail a avisar-me que ia estar em direto. Houve quem tivesse recebido, e já houve malta no meu servidor de Discord a avisar-me que recebeu, mas se tiverem a app instalada é muito mais fácil de ver em direto, e depois quem estiver a ver em direto poderá também comentar. E essa é uma das coisas que eu também estou a tentar perceber como é que funciona, porque tanto quanto percebo, os comentários eu não consigo aceder a eles aqui através da plataforma de streaming onde estou a fazer o programa. Vai ter que ser, os comentários vão passar em chat entre vós, apenas na app do Substack. Eu vou tentar abrir aqui para perceber se há malta a comentar ou não, e eu peço-vos desculpa por esta emissão quase que, de facto, experimental, porque, de facto, há aqui coisas que eu ainda estou a tentar, e estou a olhar para o telemóvel neste momento, a tentar perceber como é que funcionam. Consigo perceber que tenho mais de 30 pessoas em direto, não tenho aqui comentários disponíveis, portanto é sinal de que eles estarão, em princípio, disponíveis apenas, de facto, na app do Substack. Acabo de ver aqui ao lado uma notificação do Nuno Sardinha da Mata, que não me apareceu aqui no StreamYard. Portanto, ela estará a passar apenas, e dá perfeitamente para vocês irem conversando, e eu vou tentar ter aqui também, vou pôr aqui também o telemóvel para poder ir vendo as vossas notificações, as notificações dos vossos comentários. Muito bem, vamos avançar para a edição de hoje, que, conforme vos digo, é uma emissão mais ou menos experimental. Tenho dois convidados alinhados para antever convosco a jornada deste fim de semana. E é uma jornada que vai ter duas vezes Benfica. Portanto, é uma jornada que, para quem é adepto do Benfica, com certeza dirá muita coisa. Isto porquê? Porque o Benfica joga já hoje à noite, em Barcelos, contra o Gil Vicente, e o jogo em Barcelos contra o Gil Vicente é o jogo que ficou em atraso por causa da presença do Benfica na Liga dos Campeões, os jogos contra o Barcelona. Vai ser hoje reacertado o calendário, e o Benfica depois fará o seu jogo desta 29ª jornada, na próxima terça-feira, jogo em casa contra o Farense, e volta a jogar no fim de semana no Dragão contra o Futebol Clube Porto. Vai ser uma altura absolutamente definidora para aquilo que vai ser o futuro do Benfica. Mas o futuro imediato, pelo menos, o futuro nesta Liga. Vamos então olhar para já, primeiro, para o jogo de hoje,
que vai ser esse Gil Vicente Benfica, com algumas nuances interessantes e importantes. Uma delas é que o Gil Vicente, apesar da posição complicada em que está na tabela, esta época, para a Liga, empatou em casa 0-0 com o Braga, 0-0 com o Sporting e ganhou 3-1 ao Futebol Clube do Porto. Então, é uma equipa que em casa tem sido muito complicado. Aliás, o Sporting ganhou lá para a Taça de Portugal, mas ganhou por 1-0 e em circunstâncias complicadas, porque o Sporting marcou tarde, depois até ficou a jogar contra 10, mas mesmo assim ainda sofreu um golo quase em cima do apito final, e só não houve prolongamento, porque esse golo acabou por não passar no VAR. Havia posição irregular na sua obtenção. Para nos ajudar a todos a olhar para este Gil Vicente Benfica, eu convidei a estar aqui hoje comigo o Álvaro Magalhães. O Álvaro Magalhães, para quem não sabe também, e há aí muita malta que é mais nova e já não se lembra, foi um dos melhores defesas esquerdos do futebol português. Formou com o Chalana uma asa esquerda fantástica, tanto no Benfica como na Seleção Nacional. Depois disso, foi um dos treinadores que mais tempo esteve à frente do Gil Vicente e um treinador que obteve também excelentes resultados em duas passagens, mais na primeira do que na segunda, pelo Gil Vicente. É, portanto, também uma figura importante na história do clube de Barcelos. Dou as boas-vindas ao Álvaro. Olá, Álvaro. Muito boa tarde. Bem-vindo ao Futebol de Verdade. Não disse nenhuma asneira a teu respeito, pois não? Hã? Não disse nenhuma asneira a teu respeito. Não, não. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui contigo neste evento. Eu é que te agradeço. E, É uma- estamos... É uma um dos desafios que eu vou colocar para esta nova temporada do Futebol de Verdade, ter sempre aqui figuras do futebol português comigo. Não é fácil, porque geralmente as pessoas também têm muito mais que fazer do que estar aqui a conversar no meu canal. Mas por isso mesmo agradeço ao Álvaro, defesa esquerdo, mas destro, não é? Bem, se eu bem me lembro, tu és destro, certo ou não? Sim, mas com o tempo e com a vontade de melhorar, é esse Foste trabalho aprimorando o pé esquerdo. foi muito importante. Quem me ajudou muito nesse aspecto foi o nosso querido e saudoso Eusébio. No final dos treinos, ficava sempre comigo, fazer um treino específico, cruzamentos, passe, e só não melhora quem não quer. E penso que foi um trabalho bem feito e que acabei por acabar a minha carreira a chutar melhor com o pé esquerdo que o pé direito. Aliás, eu recordo-me, eu era miúdo nessa altura, mas recordo-me de... pronto, quem quiser saber a história toda do Álvaro, ela também está no meu Substack. Há um episódio do F80 dedicado à carreira do Álvaro, desde aquela equipa fantástica dos craques do Lamego, que vocês fizeram uma carreira na altura muito invulgar para uma equipa que não fosse das grandes no Campeonato Nacional de Júniores. Depois há a passagem pela Académica, a entrada no Benfica, a formação da tal asa esquerda com o Chalana, a chegada à Seleção Nacional, o ponto alto que foi o Europeu de 84, e depois era isso que eu ia dizer. Eu lembro-me, eu era miúdo, mas lembro-me perfeitamente que no Mundial 86, se não me engano, tu jogaste a defesa direito, não foi? Porque o João Pinto não estava nas melhores condições, e depois, e até na altura se dizia que o Álvaro é destro, mas joga melhor a defesa esquerda do que a defesa direita. Ainda não se falava em defesas e extremos de pé trocado, mas tu já fazias isso, já punhas isso em prática, tanto no Benfica como na seleção, não era? Já admitias que isso viesse a ser tendência depois, anos mais tarde, ou não? Não, sabes que o era um jogador polivalente, já nos craques do Lamego, que nós consagramos, fomos campeões nacionais de juvenis, e quando esteve na Académica, o nosso saudoso também, lá está, Mário Wilson, conhecendo-me bem e as minhas características, muitas das vezes quando tinha necessidade de colocar, ou quando o adversário tinha um melhor jogador ou mais influente dessa equipa, normalmente era eu que ia pegar nesse jogador. E então, a primeira estreia foi contra o Futebol do Porto, no momento em que o Costa atravessava um momento fantástico de forma, estava realmente endiabrado, e surpreendeu até toda a equipa na palestra, na constituição da equipa. Eu estava convencido que ia jogar no meio campo, nessa altura era médio,
e ele surpreendeu-me a mim, surpreendeu todos os jogadores, porque durante a semana nunca treinei a lateral direito, e ele na palestra achou que era eu que ia jogar a lateral direito, porque tinha as características ideais para, como se costuma dizer na gíria, anular ou secar anular o Costa, porque o Costa era um jogador muito versátil, agressivo, rápido, e estava a atravessar um bom momento. Então, na palestra, colocou-me na constituição da equipa a lateral direito. É surpresa para todos os jogadores, porque até durante a viagem de Figueira da Foz, Coimbra, nós vinhamos em carros, não havia caminhoneta, cada diretor tinha o seu carro e ia buscar os jogadores ao hotel. Os meus colegas olharam para mim e ficaram um bocado surpreendidos e estavam aflitos, mais eles do que eu, e perguntaram: vais marcar o Costa, que está numa forma fantástica. E eu só respondi: mas ele tem 4 pernas, tem 4 braços, vamos jogar, vamos ver quem é que vai vencer esta guerra. Isto é uma guerra autêntica dentro do campo, é uma guerra. E acabei por fazer um jogo fantástico, um jogo em que anulei o Costa completamente, e acabei por depois ser considerado até um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador nesse jogo, e a felicidade do capitão Mário Wilson andar à minha procura dentro do balneário com aquele sobretudo. Eu tinha um sobretudo, vestia aquele sobretudo enorme, e ele chegou ao pé de mim e só me disse isto: onde é que está o Costa? Está aqui neste bolso. Foi aí que nasceu a teoria do craque no bolso, não é? Exatamente. Fiz um jogo e pronto, a partir daí e depois o César Carvalheira, se a memória não me engana, da bola, estava na bola, não é? Fez com que eu anulei uma exibição fantástica, e depois as minhas características eram parecidas com o nosso saudoso Arturo Russo, porque eu também tinha bigode, e as características do Russo. Era um jogador também, quando jogava contra o Costa, era sempre... andavam sempre os dois em luta constante durante os 90 minutos. Acabei por, a partir daí, ser o polivalente da Académica, e a partir daí, olha, eu quando cheguei ao Benfica queria era jogar, lateral esquerdo, lateral direito, eu queria era jogar, e adaptei-me depois no Benfica central, joguei a central, e depois adaptação ao lateral esquerdo, foi aí que agarrei o lugar e nunca mais saí daí. E que se formou a tal parceria com o Chalana, que atingiu o auge mesmo no Campeonato da Europa de 84. Quem não viu, olha, vá ver, os jogos estão aí, estão disponíveis, e foi para nós, para a minha geração de adolescente, foi uma novidade, porque nós não estávamos habituados a ver a Seleção Nacional a jogar as grandes competições. Bom, ficávamos aqui agora o resto do dia, com certeza, a falar desses tempos. Foi um bocado por isso que eu recuperei a secção F80, onde podem ler as biografias dos jogadores da história, que fizeram a história do Campeonato Nacional. Mas, Álvaro, eu queria falar-te muito daquilo que vai ser, sobretudo, o jogo de mais longo. Tu, como figura da história do Benfica, e como também, ao mesmo tempo, figura da história do Gil Vicente, porque eu creio que chegaste a fazer um 5º ou um 6º lugar, não foi? Ficamos a 2 pontos da Europa. Na altura, só iam eram 4 equipas que iam às competições europeias. Portanto, nós ficamos em 5º lugar a 2 pontos, com o Boa Vista à nossa frente. E salvo erro, no ano em que tinham acabado de subir à primeira divisão, não é? Tu subiste com o Gil Vicente, e depois, no ano a seguir, quase chegaram à Europa. Vamos campeões nacionais. Já não é... Sim. O seguinte, estamos ali perto a 2 pontos da Europa. Já não é o Adelino Ribeiro Novo, e eu lembro-me de ir também fazer jogos ao Adelino Ribeiro Novo, que era um estádio com as suas vicissitudes muito, muito próprias. Às vezes, no inverno, sobretudo, era muito complicado jogar lá. Mas o que é que faz do Gil Vicente uma equipa tão difícil em casa, na tua opinião? Porque este ano, no campeonato, Sporting, Porto e Braga não passaram. Exatamente. É difícil, muito difícil. Mesmo no estádio Adelino Ribeiro Novo, que era um estádio frenético, um estádio que todos os adversários tinham muito respeito, neste novo estádio, que é um estádio fantástico. Aliás, eu quando passei pela última vez em 2016
fui a quarta época que fiz o serviço do Gil Vicente, o estádio era a melhor relva. Eu sei que os grandes têm boa relva, mas a seguir aos três grandes, penso que não. Eu coloco o Gil Vicente com a melhor relva do futebol português. Tem um estádio fantástico, com as melhores condições para que os jogadores se sintam bem. E é difícil. Difícil porque a própria massa associativa, os adeptos gostam do seu clube, puxam muito pela sua equipa e torna-se um ambiente hostil, um ambiente difícil até para os adversários. É evidente que o Benfica, o Porto, o Sporting já estão habituados a estes ambientes, portanto, mas agora, neste novo estádio, que é fantástico, também se torna difícil para os adversários, porque é uma equipa, além de ter bons jogadores, tem sempre equipas competitivas, é sempre um jogo que todos os adversários respeitam porque, pela história do Gil Vicente. Uhum. E é uma equipa esta do Gil Vicente, tem alguns jogadores que a mim me parecem interessantes, logo a começar no Fujimoto e no Félix Correia, que também é um extremo com muita qualidade. E depois, há outra particularidade, que é o facto do Gil Vicente ser agora treinado pelo César Peixoto, e o César já defrontou o Benfica este ano 2 vezes ao serviço do Moreirense, e nas duas criou sempre muitas dificuldades à equipa do Benfica. Aliás, o Moreirense foi o último jogo do Roger Schmidt no Benfica, antes da demissão, e depois também no Estádio da Luz veio a causar muitas dificuldades ao Benfica. Como é que tu vês o Benfica para o jogo de mais logo? Achas que é um jogo perigoso este ou não? É perigoso. O treinador do Gil Vicente saiu do Moreirense, portanto, jogou já com o Benfica fez 2 jogos este ano, portanto, são 2. Já conhece bem as características também de todos os jogadores do Gil Vicente e do Benfica, digo, e acaba por até esse conhecimento dar-lhe condições para encarar este jogo também de outra forma. Mas é evidente que estes jogadores do Gil Vicente são diferentes porque ele treinou a equipa mais tempo no Moreirense e está lá agora há 3 jornadas. Se a memória não atrasou. Portanto, sim, o Moreirense vai com 8 jogos sem ganhar. Tem 7 derrotas e um empate nos últimos 8 jogos. É verdade que só 2 é que foram com este treinador, mas é uma equipa que não vem numa boa fase. Exatamente. Portanto, e é sempre um Benfica que sabe que o Gil Vicente, mesmo não estando bem na classificação, é sempre a ter em conta, porque tem jogadores interessantes. Falaste um bocado do Fujimoto, do Félix também. Tem ali jogadores de grande qualidade técnica e taticamente também são muito disciplinados. Agora, vamos ver a reação do Benfica. Portanto, o Benfica sabe que este jogo é um jogo muito importante. Aliás, são 9 jogos que faltam. Portanto, 8 com este jogo atrás do Benfica são 9. 9 jogos com o Benfica são 9 finais. E o Benfica tem a primeira final em Barcelos. Sabendo que o adversário precisa e tem necessidade de pontos e que está a lutar para não descer divisão também, neste momento, está a lutar para não descer divisão, porque as últimas 10 jornadas são frenéticas, são 10 finais. Quem não estiver bem fisicamente não consegue ter os seus objetivos, mesmo para ganhar campeonatos e para conseguir a manutenção. O Gil Vicente vai tentar ao máximo jogar de outra forma para tentar tirar pontos ao Benfica. E o Benfica não pode, de maneira nenhuma. O Benfica tem que ganhar hoje o jogo para igualar o Sporting e encarar o futuro com outra confiança, mais motivados, porque estes 8 finais, 9 para o Benfica, são finais em que tem que ganhar sempre. Uhum. E o Benfica tem 2 jogos na penúltima e na última jornada muito difíceis. Complicados, não é? Pois aí o fim do campeonato vai ser Benfica Sporting na penúltima e depois Braga Benfica e Sporting Vitória. Também não é
não é fácil para o lado do Sporting. Aliás, o Benfica tem agora este jogo com o Gil Vicente, depois vai ter Farense terça-feira e o Porto, se não me engano, deixa-me só aqui olhar para o lado para ver quando é que é exatamente, no domingo, Porto no Dragão no domingo, não é? Portanto, vão ser... o Sporting também não descansa à meia da semana, porque tem Taça de Portugal, tem Estrela da Amadora amanhã, e depois tem Rio Ave, salvo erro, quinta-feira, e Braga em casa na segunda. Vai ser uma altura, do meu ponto de vista, muito importante para o campeonato, até porque o Sporting a seguir vai ao Santa Clara, que será provavelmente a última deslocação mais complicada antes de ir à Luz. Tu achas que... Queria-te fazer mais duas perguntas relativamente ao Benfica. Uma delas era se achas que o facto deste ser um jogo a seguir às seleções torna o jogo mais complicado. Sim, pelo desgaste também de alguns jogadores. O Benfica também, a seleção portuguesa não tem problemas, não tem lá ninguém, não é? Sim, mas teve. O Otamendi, por exemplo, jogou na madrugada de terça para quarta e se calhar joga já hoje outra vez. Eu ia falar isso. O Otamendi me parece, está em grande forma, é que jogou os dois jogos e viagem, mas por aquilo que eu li e por aquilo que a minha observação é que é um grande profissional e ainda hoje estive a ler também, ele é muito cuidadoso na alimentação, no descanso, porque eu costumo dizer que um jogador quando está em forma, se tiver uma vida boa, com muita estabilidade, e recuperem 8 horas. O jogador recupera em 8 horas, 9 horas. É preciso uma alimentação muito, muito boa e descansar bem, porque estando em forma é fácil a recuperação. Agora, se prejudicar tudo aquilo que faz no campo, cá fora, aí é muito difícil para um jogador ser em forma. E o Otamendi é um grande exemplo para os jogadores mais novos e para os outros jogadores do Benfica, porque se hoje o Otamendi vai jogar, demonstrar mais uma vez a sua performance, a sua forma física, técnica, tática, até o aspecto psicológico é fundamental. E nestes últimos jogos, só um jogador que esteja bem fisicamente, porque a tática, a técnica e a tática, isto já se mantém durante o ano todo. Agora, a parte física e a parte psicológica são dois pontos fundamentais para as finais que aí vêm. E, portanto, eu penso que o Otamendi é um dos jogadores que é o exemplo para muitos profissionais de futebol. A outra questão que eu te queria colocar relativamente ao calendário que o Benfica tem pela frente é que o Benfica tem um calendário aparentemente mais difícil do que o Sporting, porque o Benfica vai ter que ir ao Dragão, vai ter que ir a Braga, vai ter que ir a Guimarães, mas também, ao mesmo tempo, parece-me que uma equipa que quer ser campeã tem que ganhar estes jogos, não é? Portanto, até pode ser uma espécie de toque a reunir para um momento que é um momento fundamental do campeonato. Jogadores habituados a ganhar, como tu foste enquanto foste jogador, encaram estes jogos de uma maneira diferente e percebem que esta é a altura em que têm mesmo que dizer presente, ou não? Exatamente. Esta é a altura que têm que demonstrar que estão presentes para estas grandes finais. E quem representa e quem joga numa equipa como o Benfica, joga para ganhar, não é para perder, é ganhar, ganhar é ganhar. Aquilo que disse há pouco, a parte psicológica é os pontos mais importantes para um jogador ter sucesso numa equipa grande. Sem isso não consegue. Pode ser bom fisicamente, pode estar bem tecnicamente ou taticamente, ser um atleta de alto nível, mas a parte psicológica para aguentar esta pressão de ganhar é mais complicado. E, portanto, esta fase é a fase de uma maior pressão, que é não tem que perder pontos. E o Benfica, como disseste bem, tem saídas muito complicadas. Se a equipa não se apresentar em boas condições físicas e bem preparada psicologicamente, estou convicto e convencido que o Benfica não ganha o título. Eu acredito que depois destas últimas 3, 4 jornadas, que o Benfica está no caminho certo. Houve ali um período que tive dúvidas que o Benfica pudesse chegar ao primeiro lugar. Mas eu sinto que o Benfica, nas últimas jornadas, demonstrou mais qualidade, mais vontade, e com o apoio do público empurra a equipa para o sucesso. Agora, a equipa tem que se apresentar muito bem, porque vai aumentar nestas últimas 8 jornadas.
sem dúvida. E, de facto é muito isso, não é? Até porque eu acho que aqui o Pedroto, aqui há 40 anos, falava numa coisa que era o estofo de campeão, não é? E é um bocado isso, não é? É aqui que os jogadores têm que mostrar se têm estofo de campeão ou não, não é? Porque é na altura em que os jogos começam a ser mais complicados que é preciso dar resposta em campo e muitas vezes isso não acontece. E quando não acontece, o que acontece é muito simples, perdem-se os campeonatos. Ó, Álvaro, esta jornada, e para olharmos aqui para os outros jogos, o Sporting, que também está, neste momento é líder do campeonato, e é a equipa que está mais apontada à luta pelo título com o Benfica, vai visitar o Estrela da Amadora, é amanhã às 6 da tarde. Tu jogaste no Estrela da Amadora, final de carreira, não é? Portanto, fazes quase aqui o plano, só no Sporting é que não jogaste, mas acho que houve uma altura em que tiveste para ir, não é? Antes de ir para o Benfica também havia interesse, segundo ano. Porto. Foi Só Porto. foi para o Estrela Amadora porque uma desavença com o diretor lá do Benfica, porque por eu ter andado a recuperar de uma cirurgia que eu fiz no reto anterior, que eu tive uma altura e então andei a recuperar com o nosso querido amigo José Neto, e como ele era do Porto, houve ali uma desavença, que é só os... é que é, são uns falhados que acabam por prejudicar a carreira de um atleta de ir a um grande profissional que me recuperasse. E a recuperação foi uma recuperação, não foi a 100%, foi a 101%, e como eu representava o Fogo do Porto, ou ciúmes, que se costuma dizer, tiveram ciúmes da boa recuperação do professor Zé Neto, acabei por criar ali um conflito no Benfica, e acabei por sair do Benfica nesse ano para o Estrela da Amadora. Felizmente, a jogar bem, estava a jogar muitíssimo bem, estava a fazer uma época fantástica, era o Manuel Fernandes e o Zé Mourinho o adjunto, estava a fazer uma das melhores épocas também, possivelmente o meu regresso a uma equipa grande ia acontecer, e acabei por ter um azar tremendo quando fraturei o braço contra o Tirsense, e a minha recuperação foi muito longa e acabei por acabar praticamente a minha carreira. Muito bem. Pronto, mas conheces bem também o que é a dificuldade de jogar na Reboleira. E este é um jogo também, do meu ponto de vista, perigoso para o Sporting, porque o Sporting, se formos a ver, já tinha o Yulman castigado, já tinha o Maxi Araújo castigado, o Morita foi para a seleção e, como se esperava, voltou lesionado. Ainda não há Pedro Gonçalves, e agora vamos a ver se há Gonçalo Inácio, porque ele acabou o jogo da seleção com Coimbras e aparentemente está em gestão de esforço também. Jogo difícil para o Sporting ou não? Muito difícil porque, primeiro ponto, o Estrela da Amadora tem necessidade de ganhar, ou pelo menos pontuar, porque também está numa situação difícil, pela manutenção. Por isso é que as últimas 10 jornadas é que se define tudo. Eu costumo dizer que é bom iniciar-se bem o campeonato, mas nas últimas 10 jornadas, quem não estiver bem preparado fisicamente e psicologicamente, as coisas podem ser fatais. Pode criar ali muitos problemas nas equipas que lutam pela manutenção e que lutam pelo título. Portanto, o Sporting tem necessidade de ganhar. O Sporting não pode perder pontos hoje, amanhã. Portanto, tem que ganhar. Como o Benfica não pode perder hoje, tem que ganhar. Tanto o Benfica como o Sporting têm que ganhar. E o Sporting vai ter um adversário que precisa de pontos. E naquele estádio, é um estádio que eu conheço muitíssimo bem, como jogador e como treinador, sei que é difícil. E o Estrela tem valores individualmente e coletivamente, também é uma equipa muito interessante. É uma equipa forte a atacar, não é? Uma equipa que tem gente interessante no ataque. Exatamente. É uma equipa muito ofensivamente, cria muitos problemas aos adversários. Defensivamente, aí é que falha. Aliás, basta lembrar o jogo da primeira volta em Alvalade, que o Estrela criou inúmeros problemas ao Sporting, acabou salvo erro 5-2, mas o Estrela ainda andou ali a discutir o resultado, até que o Jóqueres depois fez aquilo que faz muitas vezes, não é? Eu hoje, numa entrevista que o Ferro dá para o nosso jornal desportivo, bem, falei as dificuldades que tem a marcar o Jóqueres, pois. Lá está, tem que se treinar,
tem que ser inteligente. Um central tem que ser muito inteligente para marcar o Gyökeres. Se joga em marcação individual ou muito em cima, aí mas já foi, não é? Já foi. Se ele tem espaço até amanhã, eu já venho, quando chegar ao pé do guarda-redes é só encostar. Portanto, eu penso que isso aí é que é complicado. Portanto, é um jogo que o Sporting vai ter que ganhar o jogo contra um adversário que procura de pontos. Agora, não sei como é que o Estrela da Amadora se vai expor hoje ou amanhã contra o Sporting. Se joga ao ataque, aí acaba por ser complicado. Se jogar defensivamente, tapar todos os buraquinhos e não dar espaço ao Gyökeres, estou convicto que pode surpreender o Sporting, mas o Sporting vai ter que ganhar. O Sporting já não tem hipótese. O Sporting Benfica é ganhar, se querem ganhar o campeonato. Vão ter jogos muito difíceis na parte final, nos últimos 2 jogos são jogos difíceis, e aí lá está. O Estrela da Amadora necessita de pontos, o Sport também precisa de pontos. Vamos ver quem é que vai também ganhar o jogo. Esclarece-me uma coisa que eu olho, e antigamente, já em miúdo, a gente olhava para os cadernos da bola e víamos as medições dos campos, e os campos eram todos mais ou menos do mesmo tamanho, mas depois ouvimos sempre falar daquela coisa este campo é um campo mais pequeno, portanto é mais difícil meter a exploração do espaço e tal. Há mesmo uma influência dos campos aparentemente mais pequenos, ou é ilusão de ótica porque têm as bancadas muito em cima da linha lateral? Exatamente. É ilusão de óptica. Porque as bancadas estão muito em cima da lateral. Uhum. O antigo estádio do Gil Vicente, ali no Rio também tinha as condições do campo eram essas. Portanto, é que o estádio, as bancadas estão muito perto. A linha lateral está muito perto da bancada e os adeptos estão muito em cima. Claro que as dimensões são iguais. Agora, quem está habituado e as rotinas de jogo, treina ali todos os dias, quando há um passe de 30 metros, o meu jogador não procura sempre apanhar a bola. Às vezes a bola está perto da linha e o adversário muitas das vezes nem vai à bola, deixa passar a bola, pensa que a bola vai para fora. Só que os jogadores que já estão habituados a jogar naquele estado, a treinar, procuram sempre apanhar a bola, portanto vão até à última. Eu lembro do fangueiro do Carlitos no estado de Lino Ribeiro Novo, que nunca paravam. Quando a bola era colocada no flanco, lá estavam eles a receber a bola e os adversários ficavam parados. Então aí eles eram para quem não se lembra, o fangueiro e o Carlitos, ou para quem não sabe, cá há muita malta nova que não sabe, eram os extremos daquele Gil Vicente. E fizeram história nessas épocas em que o Álvaro por lá passou. Bom, o Álvaro hoje à noite vai estar no V+, que é um dos canais que faz o comentário aos jogos da nossa liga, não é? Hoje serão até às tantas para comentar esse Gil Vicente Benfica. Mas eu, antes de te libertar, ainda te queria fazer uma pergunta relativamente ao Porto e ao Sporting Clube Braga. O Porto vai jogar no Estoril, o Braga, isto no domingo, o Braga amanhã recebe o Aroca. Tu achas que ainda há hipótese do Porto e do Braga chegarem à luta pelo título ou não? Difícil, muito difícil. Só se o Sporting e o Benfica estiverem a dormir, não é? Eu penso que isto temos de ser realistas. Eu estou convicto que o Porto vai lutar. O Porto vai lutar para o terceiro lugar. O Braga é pelo terceiro, e aí tudo bem com o Porto. A luta do terceiro lugar vai ser Braga e Porto, e o segundo e primeiro lugar vai ser entre o Benfica ou o Sporting. O Sporting não vai facilitar também, o Benfica também não vai facilitar, só se houvesse aí uma catástrofe. Portanto, eu penso que no futebol não podemos fazer grandes previsões, temos que pensar jogo a jogo e trabalhar a equipa diariamente bem, sempre bem, e pensar sempre que ao domingo a equipa tem que estar em boas condições para ganhar os jogos. Agora, o título vai ser entre o Sporting e Benfica, e depois o Porto e o Braga vão lutar pelo terceiro e quarto lugar. Isso é, mas olha, deixa-me dizer só que eu gosto muito deste treinador de futebol do Porto. Ele pelo menos a falar convence-nos, não é? O jogo o futebol ainda não se viu grande coisa, do meu ponto de vista, mas... Não tem também valores individuais e coletivos
melhor. Isso é uma realidade, mas mesmo assim, há ali, notas que há pouco tempo que lá está, notas trabalho. Ele coloca bem as peças nas suas posições, só que depois falta o resto, falta a qualidade. Uhum, uhum. Olha, Álvaro, afinal de contas, antes de ires embora, ainda tenho aqui uma pergunta de um espectador. E podem deixar. Eu, por acaso, não disse no início porque não sabia bem como é que isto ia estar a funcionar. Mas estou a conseguir acompanhar aqui os comentários e, por acaso, até aqui há bocadinho, eu estou a acompanhar os comentários no telemóvel, porque no computador não os consigo ver, e a malta está aqui toda a dizer, eu consigo ver, eu não consigo. Bom, eu no telemóvel consigo ver, e o Pedro Moraes Almeida deixou uma pergunta que é, como é que foi a experiência da final de 88? Deve ter sido chata, porque não ganharam, não é? Da Liga dos Campeões, não é? Pois, calculo que sim, não é? Aquela em que as botas... Tu também perdeste as botas pelo caminho, ou não? Não, foi uma final. Estava a pensar, não, as botas foi. Não foi, eu não acredito que foi por causa das botas. Acontece no jogo, às vezes as minhas botas não saíram dos pés. Agora E também também treino. tinhas meias novas, não é? Porque durante muito tempo disse, e para quem não sabe, o que aconteceu foi o seguinte: houve vários jogadores do Benfica, quando tentavam na final da Taça dos Campeões Europeus, na altura era a Taça dos Campeões Europeus, contra o PSV Eindhoven, que o Benfica perdeu nos penaltis. Houve vários jogadores que, quando tentavam chutar a bola ou disputar os lances, ficavam descalços porque as botas saltavam. E durante muito tempo se disse que foi porque estrearam meias novas nesse jogo, e aquilo não causava o necessário atrito, e então as botas iam à vidinha delas, não é? Tu não... Também estreaste meias novas, mas nunca perdeste as botas. Não, porque as minhas botas eram as mesmas. Houve ali uma alteração de botas, porque houve uma guerra entre a Adidas e com razão. Nós tivemos toda a razão, porque não fazia sentido estarmos a fazer publicidade a uma marca que não desse também as condições financeiras aos jogadores. Os jogadores também tinham direito, e a oferta da Adidas não era a melhor. E eu joguei com as minhas botas antigas e acabei, e não houve problemas nenhums. As meias novas, também usei as meias e as botas não saíram. Acontece, acho que isto acontece. Foi uma história que inventaram, mas é uma explicação que não faz sentido. Uhum. O jogo foi tenso, 0-0, não é? Até que vieram os 0 penaltis e manteve-se a famosa maldição do Gutmann, que depois perduraria ainda na final contra o Milan. Nessa tu já não jogaste, salvo erro, não é? Já não estavas. Estive lá está, fui no ano em que houve a tal confusão por causa da minha recuperação e acabei por estar, eu e o Chalana ficamos os dois ficamos na bancada os dois. Estivemos no grupo, aliás, a perspectiva era jogar, porque eu nas últimas jornadas andei a ganhar ritmo competitivo para jogar essa final, só que na altura crucial, na altura da decisão, acabei por ser escolhido por um jogador que não era lateral, o meu querido amigo, um grande central, que foi o Samuel, jogou o Samuel à defesa esquerda, e acabei por ficar eu e o Chalana, com muita pena minha, porque eu estava convicto que também ia jogar essa final, mas pronto, já pertence ao passado, mas fui pena, porque era mais uma final na minha carreira. Uhum. Muito bem, Álvaro. Olha, muito obrigado pela tua simpatia, pela tua presença. Deixa-me só ver aqui. Não temos mais perguntas. Só eu já vou fazer aqui uma passagem pelos vossos comentários. Podem estar descansados que não vão ser ignorados. Não os consigo pôr aqui no ecrã como punha antigamente, mas esta é uma opção da qual eu não vou recuar, que é de fazer as transmissões no Substack. Álvaro, muito obrigado pela tua presença. Se quiseres continuar por aí a assistir ao resto do programa, vamos ter ainda a resposta à pergunta da semana, que vai ser hoje colocada pelo Ricardo Pinho. Eu já vou explicar como é que a pergunta da semana é escolhida. Antes disso, ainda vou passar aos comentários. Álvaro, muito obrigado mais uma vez. Felicidades. Tudo a correr Obrigado. bem. E, olha, bom trabalho mais logo no acompanhamento ao jogo do Benfica. Muito obrigado também por esta oportunidade. Ora, muito bem. Vou agora, tal como vos disse, olhar para os comentários que vocês foram deixando aqui na app do Substack. E o programa decorre de uma maneira muito simples. É a transmissão. E eu, embora isto seja uma espécie de emissão experimental, porque estamos aqui
É a primeira vez que estou a fazer emissão em direto para o Substack, e a emissão está a ser feita em direto no Substack. Depois, a gravação vai ficar disponível no YouTube, mas só a gravação no YouTube. Mas para mim também é um bocadinho uma novidade tentar perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. Já percebi que não consigo pôr aqui os comentários tal como punha, e aliás, já o João Costa veio aqui há bocado dizer, a transmissão no YouTube era mais dinâmica, e é normal, porque havia mais comentários em direto, mas há várias razões que me levam a não querer fazer a transmissão no YouTube e a preferir fazê-la aqui no Substack. E atenção, eu vou deixar no YouTube o link para vocês poderem fazer o download da app do Substack. É muito mais fácil assistirem depois às transmissões, que vão ser sempre à sexta-feira, aqui, 12h30. A app é gratuita, não pagam nada para a instalar e podem aproveitar para se conectar com uma série de outros criadores de conteúdos que, tal como eu, vão estando por aqui e vão escrevendo textos e fazendo vídeos também, não só portugueses como estrangeiros, porque a app é de origem norte-americana. Muito bem. Comentários vossos. O João Ferreira, benfiquista, veio cá só dizer, grande Álvaro. O Pedro Moraes Almeida dizia que estava tudo impecável. André Oliveira também, grande Álvaro, portanto, malta que ainda se lembra de ver o Álvaro a jogar. O João Costa apareceu, braguista, apareceu a dizer, boa tarde, isto está em direto, e estava, sim, só que o João andava desatento, João. Luís Pedro Viegas veio desejar boa tarde a todos, e o João Costa lá está, disse que no YouTube as lives são mais dinâmicas. Mas há uma série de razões, João, que me levam a não querer fazer as lives no YouTube, e uma delas é que o YouTube tem o seu negócio e eu tenho o meu, e o meu negócio não tem de todo nada a ver com o negócio do YouTube, são princípios diferentes, são ideias diferentes, e eu no YouTube, enfim, estou eternamente condenado a ser chutado para canto e não me apetece ser chutado para canto. Muito bem. Fernando Gama, como nota sobre a plataforma, no PC consigo ver e ouvir perfeitamente. Agora lembrou-me o filme do Aguardente, ouvi perfeitamente. Na app Substack e no Android, não, diz o Fernando Gama. Bom, enfim, vou dar nota destas questões à equipa técnica do Substack. Luís Pedro Viegas, que dizia, eu conheço este senhor, pois conhece, era o Álvaro, não é? O Ricardo apareceu a dizer que... o que é que se passou aqui? Eu consigo ver o vídeo sem problemas na app no Android. Portanto, o caso do Fernando Gama seria aparentemente isolado. Aparentemente dá para fazer comentários, mas não percebi como ver os outros comentários. Estamos todos aqui às apalpadelas. O Ricardo dizia que no browser conseguia ver todos os comentários. E o João Costa também disse que estava no PC e que estava tudo perfeito. O Luís Pedro Viegas apareceu para dizer que no Sporting Estrela foi ver a Alvalade este ano e que o Estrela jogou muito bem, é verdade. E diz ainda ao Fernando Gama que a minha voz lhe aparecia com um pouco de distorção, mas que a do Álvaro estava perfeita. E o Pedro Moraes de Almeida aqui confirmou e diz que sim, que também a minha voz estava com um som estranho, pode ter a ver. Por isso é que eu, não sei se repararam, na altura aqui no vídeo, tentei aqui ajeitar o microfone, não sei se era o micro que estava aqui escondido debaixo da camisa, mas pronto, ok. E depois foi a tal pergunta do Pedro Moraes Almeida, para o Álvaro. O Bonitácio perguntou se foi o Veloso. Foi o Veloso que permitiu a defesa do Hans van Breukelen no desempate por penaltis nessa final da Taça dos Campeões Europeus de 88. Acho que não vamos voltar a ter uma equipa portuguesa numa final da Taça dos Campeões Europeus tão depressa. Tivemos o Flóculo Porto depois a ganhar a Liga dos Campeões já em 2004 na final contra o Mónaco, mas foi a última vez que uma equipa que não vem das Big Five esteve numa final da Liga dos Campeões. Diz o Pedro Moraes Almeida que tinha 4 anos na altura e a memória não era grande coisa, normal. Ok, mais comentários sobre as botas. Diz o Nuno Sardinha da Mata que se puserem o telefone na horizontal, os comentários aparecem no ecrã. Muito bem. E pergunta o Ricardo Pinho se o Álvaro ainda é treinador ou apenas comentador de momento. Eu creio que o Álvaro já não treina há alguns anos, mas agora já o deixei ir, já não tenho maneira de o pôr aqui a responder. Alexandre Salazar, olá, só vim cá mesmo dar um salto e ver como funciona a coisa. A esta hora não consigo ver o programa todo, talvez a partir da próxima semana já consiga. E diz o Alexandre que estava a ver no site do Substack e estava a funcionar bem, mas que não conseguia ver os comentários do resto da malta. Muito bem. Aquilo que vocês têm que saber é que o Substack permite-me fazer
a live para toda a gente que quiser ver, e não há muita gente no Substack, mas quem quiser ver no Substack pode ver, mas só permite comentários dos subscritores premium do meu Substack. Quem quiser fazer a subscrição premium pode fazê-la aqui em tadeia.substack.com. Há depois lá a maneira de fazerem a subscrição premium e depois também terem acesso a todos os outros conteúdos que eu tenho no meu Substack, incluindo os textos diários que por lá vão ficando. E agora, vamos passar, feita a antecipação da jornada, vamos passar à segunda parte do Futebol de Verdade de hoje, que é a pergunta do dia. E eu, desculpem lá, vou ter que tirar daqui o telefone, senão não consigo colocar a pergunta. E cá está. A pergunta de hoje é esta, que aqui está. Veio do Ricardo Pinho, e o Ricardo perguntou o seguinte, e eu vou depois deixá-lo também falar um bocadinho sobre o tema, porque ele está aqui para vir apresentar a sua questão. O surgimento de modelos de propriedade de vários clubes, como os do City Football Group e da Red Bull, transformou drasticamente o panorama estratégico do futebol. Como é que vê estas redes a influenciar o desenvolvimento dos jogadores, as estratégias de transferência e, potencialmente, a criar vantagens competitivas que a propriedade tradicional de um único clube não consegue igualar? Ou será que o objetivo destes grupos não é vencer, mas também criar redes de influência, eu acho que é, pelo mundo fora, que se podem expandir para outras áreas, como política, economia, etc, etc. Conseguirão clubes fora destes modelos continuar a competir e a ganhar ao mais alto nível, estando fora destes grupos num futuro próximo? Eu também acho que sim, e basta pensar em colossos como o Bayern, o Real Madrid, o Barcelona e por aí afora. Mas para falar do... Perdão. Falar do tema... Perdão. Eu recebo aqui hoje o Ricardo Pinho, que é um dos subscritores premium do meu Substack. E quem quiser candidatar-se a vir cá, semanalmente, à sexta-feira, falar e colocar uma pergunta, só tem que... Olá, Ricardo. Só tem que deixar a pergunta que quer fazer no meu servidor de Discord. E o servidor de Discord é uma das vantagens associadas à subscrição premium do meu Substack. Bem-vindo, Ricardo. Eu há bocado tinha o Álvaro até à cintura, agora tenho-te a ti só com a cabeça. Mas está-se bem. Para dar espaço ao que está atrás de para mim. dar espaço ao teu cenário. Aliás, quem esteve cá no Futebol de Verdade VIP de Ano Novo, que é uma tradição também do meu Substack, sempre no dia 1 de janeiro eu faço aqui uma emissão em que recebo os meus subscritores premium, aqueles que se candidatam. Lembrar-se-á que o Ricardo se inscreveu, apareceu, mas não conseguiu falar porque havia ali um problema qualquer com o microfone, mas já trazia o cenário da bandeira da Arábia Saudita lá atrás, porque é uma das divergências saudáveis que nós vamos mantendo e discutindo sempre no meu servidor de Discord, onde eu estou ao vosso dispor para debater todos os temas relacionados com futebol. É que o Ricardo acredita muito no modelo da Liga Saudita e eu, em contrapartida, acho que aquilo é um bocadinho, enfim, para enganar o pessoal. Ricardo, bem-vindo. Diz-me qual é a tua opinião sobre a pergunta que colocaste e eu depois dir-te qual é a minha também. Certo. Bem, na verdade é o motivo pelo qual eu coloquei esta questão, porque eu próprio tenho as minhas dúvidas sobre esta temática e daí querer também ouvir a tua opinião e tentar perceber e entender melhor se estamos na presença de algo que vai ser o futuro ao mais alto nível, se é que vamos apenas ver nas ligas europeias, nas Champions League, etc., apenas clubes que façam parte desta estrutura num futuro médio prazo a competir e a ganhar, ou não, ou se clubes como Real Madrid, Barcelona, Bayern Munique continuarão a lutar por títulos, mesmo, por enquanto, não fazendo parte destes clubes de multipropriedade. E também, para trocar algumas impressões contigo e também ouvir outras opiniões, tentar perceber se realmente isto dá dinheiro ou não. Se realmente no longo prazo é possível, com as sinergias de um grupo ter vários clubes, através da compra e venda dos jogadores, que é isso, se calhar é a parte que mais me interessa também, mas também tentar perceber se realmente há viabilidade neste tipo de projetos, se já temos casos de sucesso em que realmente o recrutamento acaba depois por se traduzir ou em títulos ou em rentabilidade financeira, ou se é apenas algo, e não há nada de errado com isso, para algumas pessoas, algo com outros objetivos políticos, ou até porque
marketing, como da Red Bull, como tu já falaste, exatamente, ou no caso de algumas pessoas, como por exemplo do Wrexham, não é um clube multipropriedade, mas alguns proprietários apenas porque gostam de futebol e porque se querem divertir com aquilo, não necessariamente Sim. para ganhar dinheiro. E acredito que existam alguns casos desse género, mas queria ouvir também a tua opinião, porque sei que também tens uma opinião forte sobre isso, para que talvez possa entender melhor todo este fenómeno. Uhum. Olha, Ricardo, para quem não sabe, e se calhar percebeu-se pela introdução que o Ricardo aqui fez, o Ricardo é agente de jogadores, além de ser... Não está aqui na qualidade de agente de jogadores, mas sim na qualidade de Não, cidadão. Isto parece aquela coisa dos políticos. Eu não estou aqui enquanto secretário de não, Estado, não, não, não. estou aqui enquanto cidadão. O Ricardo está aqui enquanto subscritor premium do meu Substack e não enquanto agente de jogadores, embora naturalmente não consiga Dissociar uma da outra, aliar-se e às vezes. dissociar-se Claro. dessa, dessa, dessa parte da sua vida, que é a sua atividade profissional. Disseste, falaste bem, eu acho que há uma série de motivações para que os grandes grupos e os milionários possam investir em clubes. Há motivações que são melhores, há motivações que são piores. O caso do Wrexham, que estava a ser debatido, tanto quanto eu percebi, no Discord, é um caso dos mais divertidos, pronto, porque são os tipos famosos que têm dinheiro e querem se divertir um bocado, e então compraram um clube e estão a fazer aquilo um bocadito um playground. Esse é dos casos mais saudáveis. Depois há casos que obedecem pura e simplesmente a um racional de negócio. Quem amanhã quiser ver a entrelinhas da manhã, um dos textos que vem lá recomendado com link para as pessoas poderem ler, é uma reportagem de 4 páginas do Telegraph sobre a forma como os Glazer compraram o Manchester United. E a compra do Manchester United pelos Glazer foi claramente um caso de negócio. São os tipos que compraram o clube com dívida, eles não tinham dinheiro, compraram o clube, aproveitaram-se ali daquele sarilho todo que foi gerado por causa do cavalo do Ferguson com o JP McManus e aproveitaram as divergências que houve entre o JP McManus e o Manchester United para comprarem as ações do JP McManus e para depois colocarem pressão em cima da gestão do Manchester United e acabaram por comprar o clube com dívida, não tinham dinheiro, pediram emprestado para comprar e meteram os lucros do clube a pagar a dívida e acabaram por ficar donos do Manchester United sem ter, é claro que tinham mais dinheiro do que eu, mas não tinham dinheiro para comprar o Manchester United, Claro. acabaram por comprá-lo com base no artifício de negócio e valorizaram-no muito nestes anos todos, e agora, apesar de já não terem a gestão do futebol, continuam a ser donos da parcela maioritária, embora a gestão do futebol tenha passado para o Jim Ratcliffe, que é o homem mais rico do Reino Unido. Mas vai estar amanhã, na Entrelinhas, um link para esta reportagem extensíssima do Telegraph sobre a compra do Manchester United pela família Glazer. Que é um caso claramente de negócio. Mas depois também há casos de marketing ou casos de influência. Isso é uma evidência também. E tal como haverá casos, esses mais preocupantes, de lavagem de dinheiro. Há de haver muita gente que precisa de lavar dinheiro, tem ali dinheiro que não consegue justificar, e então fala-o passar por um determinado clube, ou pior ainda, por uma rede de clubes relacionados entre si, e o dinheiro que entra mascarrado numa ponta sai limpinho na outra. E isto é daquelas em que se exige claramente a intervenção das autoridades, das investigações, porque isso é uma das coisas que a mim me faz mete mais medo. Mas há casos de marketing, como é evidente, o caso, por exemplo, de uma Red Bull, não é? De que tu aí falaste. A Red Bull, inclusive, faz isso. E havia um contributo, eu vou tentar lê-lo aqui, do Estrela no nosso Discord. Se eu conseguir lá chegar aqui de repente, só tenho que perceber onde é que ele está aí, que eu já vi que ele está aí. Eu vou ler o comentário que o Estrela fez no Discord. Eu há bocado disse Bonitácio, e o Bonitácio é o Estrela, só que ele aqui aparentemente no Substack é o Bonitácio. Bom, o Estrela disse: a meu ver, o racional económico da exploração corrente não existe, até hoje, para a propriedade individual ou em grupo. Percebo algumas das sinergias, mas o futebol não é uma máquina de fazer dinheiro de forma operacional.
por isso a vantagem tende a vir de outra dimensão. No caso da Red Bull, é uma máquina de marketing, aliás, como é a Fórmula 1 para eles, e é evidente. Lá está. Red Bull, inclusive, criou um estilo de futebol, aquele futebol mais intenso, mais pressão. Associamos muito o Gegenpressing e a imagem do Ralf Rangnick e do próprio Jürgen Klopp. Começou aí, não é? De Agora certa lá forma, está. com o Rangnick. Sim, ao futebol marca Red Bull, que era um futebol sempre intenso, sempre transições, sempre uma coisa muito física. E diz ainda o Estrela, para os Estados do Médio Oriente é marketing nacional e um softening da imagem pública. E quanto aos milionários, eles têm a tendência secular de que cada vez há mais ricos e, por isso, quando quiserem vender, arranjam alguém que lhes pague mais do que pagaram e com sorte, o que lá meteram depois. É essa a lógica, apreciação do ativo, um bocado como uma casa. Eu acho que esta intervenção do Estrela é na MUS e vai claramente àquilo que eu penso também. Agora, eu escrevi, inclusive, esta semana, e eu tive um bocado de receio de entrar por ali, porque se há coisa que eu não quero é estar a alienar consumidores, clientes, por causa de opções políticas, mas escrevi um texto que está no meu Substack e que se chama Futebol de Esquerda e Futebol de Direita, que tem muito a ver com aquilo que eu defendo, que é, eu acho que as pessoas podem ser de esquerda como podem ser de direita, mas convém que sejam coerentes e se pensam, se têm um pensamento de esquerda na sociedade, devem ter um pensamento de esquerda no futebol. Se têm um pensamento de direita na sociedade, devem ter um pensamento de direita no futebol. Porque eu acho que é isso que faz sentido. Quem quiser ler o texto, ele é de leitura livre, portanto, toda a gente pode aceder a ele, está no meu Substack. E aquilo que me parece também é que há uma tendência grande para diabolizar o investimento no futebol. Eu não tenho nada contra o investimento no futebol. Tenho contra a partir do momento em que esse investimento não só não é claro, e quando o investimento não é claro, eu tenho contra no futebol, como tenho contra na indústria têxtil, na restauração, seja no que for, e tenho contra, sobretudo, quando se criam modelos em que os clubes podem ser secundarizados à base dos chamados grandes grupos. E tenho muitas dúvidas na vantagem que possa existir para clubes de mercados periféricos, como é o nosso, em virem a ser absorvidos por grandes grupos. As pessoas, se calhar, olham para a coisa e pensam assim, são adeptos do... Passou-se recentemente com o Vitória Sport Clube, por exemplo, com o grupo V-Sports, que é o grupo dono do Aston Villa. Como poderá vir a passar-se, vamos a ver, não tenho a certeza, o negócio não tem os contornos ainda perfeitamente definidos com o Sporting Clube Braga e o QSI, o Qatar Sports Investment, que é dono do Paris Saint-Germain, que agora vai comprar o Granada, que andava lá numa confusão também com um dono salvo erro saudita, só que era um saudita pobre, não deve haver muitos, mas aquele era um saudita pobre. Acho que é o Málaga, penso. Isso era o Málaga, sim, pois, exatamente. É o Málaga, eu disse, eu baralhei ali as duas. É o Málaga, estamos a falar do Málaga. Ainda bem que me corrigiste, fizeste bem. Mas não tenho certezas, aliás, tenho quase certezas, até no sentido contrário, da vantagem para um clube de vir a ser absorvido por um desses grandes grupos. Quem está do lado de cá pensa assim, mas o nosso orçamento é tão pequenino, eles chegam cá, metem cá dinheiro e a gente consegue ter melhores jogadores e competir e tal, mas vão ser sempre secundarizados face àquele que é o objetivo primeiro do grupo. E aquilo que vai acontecer é que os melhores jogadores que estão cá, quando muito vão estar cá em plosio, estão aqui à espera de poderem vir a assumir um papel que se espera que eles venham a ter nos clubes principais desse grupo, e em contrapartida o nosso clube será sempre visto como um meio para atingir um objetivo. E o objetivo, eu acho que, muito francamente, para o V-Sports é absolutamente irrelevante, é a minha opinião, posso estar enganado, que o Vitória venha a ser primeiro, segundo, terceiro do campeonato português. Eles não fazem mais com isso. O que eles querem, se puderem ter o posso Vitória fazer na uma Europa... pergunta, António? Podes. Se puderem estar na Europa, fantástico. Sim. Mas não, o que eles querem é fazer o Aston Villa subir. É isso, basicamente. Certo. Diz. Eu ia te perguntar se achas que neste momento o Rio Ave está pior ou melhor com a entrada do Marinacos, sendo que o Rio Ave
é o parceiro, se calhar, menor do grupo de clubes do Marinakis, Uhum. e sendo que Rio Ave e Vitória, pensam são casos iguais, porque o Vitória, o clube Vitória tem a maioria da SAD, certo? Portanto, Certo. o investidor E o inglês é um Rio Ave, investidor tanto quanto minoritário. sei, ainda tem também, porque aquilo ainda não foi formalizado, ou já Pois, mas foi. na Eu acho que prática nós sabemos que não é tem. assim. Pronto, daí a minha pergunta. Achas que o Rio Ave está pior ou melhor agora? Olha, eu acho que está melhor porque o Rio Ave estava numa situação aparentemente de insolvência, não é? Agora, se me perguntar assim, mas está bem? Acho que não. Acho que não. Aliás, estamos a ver o Rio Ave a ser inundado por segundas escolhas que não servem para o Olympiacos nem para o Nottingham Forest, acabam por aparecer no Rio Ave. Chega para o nosso campeonato? Não sei, tenho muitas dúvidas. Sim, mas não Tenho chegar muitas para o dúvidas Nottingham que chega. Forest, penso eu, não é desprimor para o Rio Ave, acho eu, né? E Não, para o mas se não Olympiacos, se chegam para calhar o mais Nottingham discutível, Forest, mas se não chegam para o Nottingham Forest, se não chegam para o Olympiacos, chegam para o Rio Ave, mas o que é que nós queremos que seja o Rio Ave? Olha, um caso que eu acho que funciona bem é o caso do Ida Noffer com o Famalicão. Curiosamente, a presidente do Rio Ave, tanto quanto sei, é a esposa do diretor da SAD, do sim, presidente da Miguel SAD do Ribeiro. Famalicão. Portanto, tem a sua graça. O caso do Ida Noffer com o Famalicão, do meu ponto de vista, funciona muito. O Famalicão está a tornar-se uma referência na criação de talento, na potenciação de talento e na transação de talento. O Famalicão estava na segunda divisão. Uhum. E o Ida Noffer é um dos acionistas minoritários, mas ainda assim poderosos, Minoritário. do Atlético de Madrid. Enfim, o Famalicão poderá crescer além disto. Aliás, para mim, o mistério é como é que não cresceu ainda. Porque geralmente tem tido sempre jogadores que poderiam valer mais em termos de classificação, em termos de pontuação, em termos de resultados. Mas aquilo entra treinador, sai treinador, não me parece que tenha havido ali uma constância, se calhar a constância necessária para que o Famalicão se afirme. Eu todos os anos faço a projeção das posições finais da Liga, no dia em que começa o campeonato, e todos os anos, olho, no final do ano, vou olhar para aquilo e vejo que o Famalicão está sempre abaixo daquilo que eu esperava que viesse a estar. Sim. Porque espero sempre mais do Famalicão. Mas aquilo que me parece é que há uma diabolização, do meu ponto de vista, excessiva do investimento, quando aquilo que eu defendo defendo investimento, como é evidente, o futebol é uma indústria, não tenho dúvidas nenhumas em relação Claro. a isso, é uma indústria como outra qualquer. Ainda hoje li uma notícia qualquer a dizer que o futebol é responsável por, salvo erro, 0,05% do PIB em Portugal. Se calhar o número está errado, não tenho o número de cor, mas vi que era uma Não sei. percentagem ainda assim interessante do PIB português. Portanto, o futebol é uma indústria, nada contra, agora é uma indústria que, do meu ponto de vista, lá está, mas isso é o meu ponto de vista, tem que ser regulada como têm que ser todas as outras. Porque eu Uhum. não sou de todo discípulo de Milton Friedman e do liberalismo selvagem. Não sou, mas vocês Uhum. podem ser. E, portanto, se são, aquilo que têm que fazer depois é defender isso em todas as áreas da sociedade. E estou-me cá nas tintas, depois acharem que estão nas tintas, se o teu amigo MBS depois, enfim, prende Ainda não se pessoas virou para cá, porque, tanto quanto se sabe, a nível de clubes, por isso. pronto, vamos a ver. Eu não sei até que ponto é que há, porque Portugal, lá está. Portugal tem aquilo que, do meu ponto de vista, é uma vantagem, é que para a Arábia Saudita não me parece que seja muito interessante pegar num clube que não seja um dos grandes. Será que era interessante para o Fundo Soberano da Arábia Saudita pegar num clube que não fosse um dos três grandes e fazer dele campeão nacional? Mas o que é que isso depois lhe ia garantir? O que é que eles procuram? O que eles procuram é, sobretudo, legitimação política, é o chamado sports washing. Hum, Vamos imaginar que aparecia aí o Futebol Clube, sei lá, Cruxense? o Coruchense, pronto. Eu costumava dizer o Carcavelinhos, mas vamos pensar que o Mohammed bin Salman comprava o Coruchense e dizia assim, agora vou fazer do Coruchense, ainda tinha muitas divisões para subir. Comprava o Coruchense e fazia do Coruchense campeão nacional. Ah, daqui a quantos anos é que eram precisos para o Coruchense ter uma percentagem, vamos dizer assim, significativa da população nacional? Portugal é um país que tem uma realidade social que não permite isso. O Uhum. Mohammed bin Salman pode comprar o Newcastle
E o Newcastle tem a sua massa associativa, fiel, aliás, isso percebeu-se agora na vitória na taça da Liga, o sucesso vai fazer com que essa massa associativa comece a ter, se calhar, uma imagem diferente Sim. daquilo que é a realidade saudita. Em Portugal, as pessoas vão continuar a ser do Benfica, do Sporting e do Porto, mesmo que o Corocense ganhe 4 campeonatos Sim. seguidos. Estás a entender? E, portanto, Eu isso, acho ao que o mesmo equivalente tempo... em Portugal talvez fosse o Vitória de Guimarães, comparando ao Newcastle, a nível de massa Sim, adepta, sim, clubes do sim, sim, Norte, sim, sim, até sim, vestem sim, preto sim. os dois, mas tanto quanto eu sei nem sequer é possível comprar o Vitória Sport Clube pelos estatutos, não é? O Vitória, o Sporting Braga, Porto, Benfica e Sporting, tal não é possível, por isso E o mais criava logo um aproximado até... criava logo ali um problema, que foi o mesmo problema que o Vitória teve com o Visports. O Visports comprou uma determinada percentagem da SAD do Vitória, e depois teve que abdicar de parte dessa percentagem para o Vitória poder jogar nas competições europeias. É claro que Sim. quando a UEFA quer dar a volta à coisa, dá, como deu com o Girona, esta época, não é? E Salzburg e Processos. Leipzig também tiveram esse Sim, problema e deram a volta, é verdade. Processos, do meu ponto de vista, nada claros, mas claro. isso aí, enfim, também são sempre coisas que se calhar se compram. Olha, deixa-me só ver o que é que temos aqui em termos de comentários. O Estrela já me perguntou aqui qual é a diferença entre o YouTube e o Substack para mim. É simples, Estrela. O YouTube tem um algoritmo que não me favorece. Que é um algoritmo que favorece a viralidade. O Substack tem um algoritmo que favorece a criação de conteúdos. E o meu negócio está no Substack, não está no YouTube. Portanto, essa é a diferença fundamental. Pedro Moraes Almeida, por aqui via app Substack, tudo ok, até o som do António agora está top, ainda bem. E gostou muito o Pedro Moraes Almeida do teu fundo. Pergunta ao Estrela se passaste a pergunta pelo MBS. Passaste ou não? Tudo que eu digo aqui está aprovado pelo Estado Saudita, posso adiantar. Muito bem. O Luís Mendes diz que ainda chegou a tempo de saudar a bandeira saudita. E o Estrela diz ainda que esta é uma forma clássica de alavancagem de capital de risco privado. O caso do Chelsea também não será muito diferente. Não será diferente do quê? Do caso do Manchester United. Apesar de tudo, o Todd Boehly tinham uma pujança financeira diferente da que tinha a família Glazer no momento. Diz ainda ao Estrela que, dependendo da estrutura dos grupos, as perdas podem também ter benefícios fiscais, é verdade, em algumas jurisdições. E diz-me, esse parece-me um número pequeno, peso no futebol do nosso PIB. Por acaso o número é capaz de estar errado, e que eles ainda estão a ver o que dá o Newcastle e o verdicto do Manchester City. O João Costa diz que o Corocense é o meu segundo clube, e ri-se. Pois é, eu acho que é o primeiro, ó, João. Bom, acho que não correu muito mal. Acho que a conversa Não. foi interessante, a conversa com o Álvaro e a conversa depois com o Ricardo. Já sabem que na próxima sexta-feira... Ricardo, tens mais alguma coisa a acrescentar ou não? Eu assim vou-te libertar. Calculo que tenhas Não que ir tem mais prestar nada. esclarecimentos ao nosso Mohammed bin Salman acerca do teor da Não, acho conversa. que me contive, acho que não disse nada polémico, fui muito elogioso com o regime saudita, portanto acho que estou seguro por enquanto e Sabes acho que que eu me deixam voltar. é das coisas que eu tenho pensado, é que se eu me atravesso com aquilo que penso, e já me atravessei algumas vezes relativamente ao regime saudita, não sei se vou conseguir fazer o Mundial quando ele for na Arábia Saudita. Não vai ser fácil, E já 2034. faltou mais, por isso. Mas eu também em 2034, se calhar, já vou estar longe das elites. Bom, vamos a ver. Ricardo, muito obrigado pela tua Obrigado. presença. Já sabem, quem quiser fazer a pergunta e vir aqui depois conversar comigo acerca do tema que escolhem para a pergunta, o que é que têm que fazer? É muito simples. É entrarem no servidor de Discord e em todos os textos que são exclusivos para subscritores premium no meu Substack, há um botão em que podem entrar no servidor de Discord e deixarem lá no separador, na chat room que se chama Perguntas do Discord, a pergunta. Eu depois lerei aqui a pergunta e conversarei convosco sobre o tema mais à frente. Bom, o Futebol de Verdade de hoje chega ao fim. Cá estarei outra vez na próxima sexta-feira, 12h30. Vai ser sempre 12h30, em direto no Substack.
instalem a app é gratuita, e se instalarem a app podem, eu vou deixar no YouTube o link para poderem instalar a app. Se instalarem a app, terão condições, em princípio, mais favoráveis para poderem assistir à emissão. Sexta-feira, 12h30, regressa o futebol de verdade. Há aqui malta a dizer, o Luís Mendes, nomeadamente, que teve que migrar para o Chrome. Eu, por acaso, também tentei abrir no Safari e foi complicado. Mas eu geralmente uso o Chrome. Só que o iPhone abre sempre o Safari em primeiro lugar. Mas não há nada como instalarem a app. É pela app do Substack, é a maneira mais fácil. Eu vou deixar no texto do lançamento desta emissão no YouTube o link para poderem instalar a app. Volto a dizer, é gratuita e terão uma experiência muito mais agradável quando se tratar de assistir ao futebol de verdade. Queria agradecer a todos os que estiveram por cá hoje. E marcar já, desde já, encontro convosco para a próxima sexta-feira, 12h30, aqui mesmo no Substack, para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até lá. Futebol de Verdade